Viver em Outro Mundo Capítulo 263 Autor, Turtleme 93 Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Comparado com Alice e os outros, Gazoo não estava feliz. Ele sabia muito bem que, apesar de ser o chefe da tribo do Touro Hercúleo, os homens-fera da tribo não o respeitavam. Teve a fuga de Mendes e dos outros. As pessoas da tribo tinham alguma ideia do motivo pelo qual haviam escapado e por que seu pai de repente faleceu. Se ele não conseguisse resolver o problema o mais rápido possível, sua situação se tornaria ainda mais difícil. A fim de eliminar esse perigo pela raiz, Gazoo havia procurado ajuda da tribo do Touro Lutador, solicitando uma contribuição de tropas e perseguindo Mendes em conjunto com suas próprias escoltas. Seu plano tinha sido encontrar os vestígios do paradeiro de Alice e depois matá-los com um só golpe. O que Gazoo não esperava era a aparição de Zawai. Ainda mais além de suas expectativas estava a aparição de um grande exército de mortos-vivos à noite. Gazoo não sabia quando Alice havia entrado em contato com magos negros humanos. Se Alice pudesse mobilizar 4.000 criaturas mortas-vivas, isso seria devido a um poderoso mago negro ou a uma equipe de magos negros. Qualquer possibilidade era extremamente perigosa. Gazoo agora lamentava o fato de que sua perseguição havia sido seriamente prematura. Se fosse de dia quando ele encontrou Alice, ele teria sido capaz de atacar sem reservas. Mas agora ele não podia, porque estava escuro. Lutar contra criaturas mortas-vivas no escuro não era diferente de procurar a morte. As partes mais estressantes sobre as criaturas mortas-vivas eram o fato de que elas se destacavam nos combates à noite e o fato de não terem medo da morte. Essas criaturas mortas-vivas que não tinham pensamentos e nunca saberiam o que era a morte. Eles só sabiam atacar e não tinham noções da morte. Tais inimigos eram os mais assustadores. O que deu a Gazoo a maior dor de cabeça foi que suas 2 unidades de reconhecimento aéreo foram atacadas por outras bestas mágicas antes de serem capturadas. Isso deu a ele o pior sentimento em sua vida. Assim como Alice disse, uma grande parte das realizações de Gazoo foi devido às 2 unidades de reconhecimento aéreo que ele vinha criando. Contanto que ele tivesse o reconhecimento, ele poderia descobrir seus inimigos primeiro e fazer posicionamentos antecipadamente. Dessa forma, ele poderia naturalmente ganhar vantagem durante a batalha. No entanto, suas 2 unidades de reconhecimento aéreo foram atacadas por 5 bestas mágicas voadoras em pleno ar. Ele não podia fazer nada além de observar como os 2 pássaros flamejantes, que ele tinha cuidado muito bem ao criar, foram capturadas pelas bestas voadoras vermelhas. Gazoo não pôde deixar de franzir a testa quando pensou nisso. Ele sentiu como se nada tivesse ocorrido bem para ele ultimamente. Além de se tornar o chefe da tribo, nada mais havia acontecido como ele planejou. Ele não precisava resolver tantos assuntos antes de se tornar o chefe da tribo. Ele precisava principalmente lidar com assuntos militares, enquanto os outros assuntos haviam sido resolvidos por seu pai. Entretanto, uma vez que ele se tornou chefe da tribo e realmente começou a lidar com os assuntos da tribo, ele descobriu que gerenciar uma tribo não era tão fácil. Logo ia ser inverno. Os argalis precisavam comer capim e as pessoas precisavam comer. A madeira era necessária para se aquecer. Tudo tinha que estar preparado. Essas questões deram uma enorme dor de cabeça para Gazoo. Líderes da tribo começaram a contornar seus comandos. Embora a tribo do Touro Lutador ainda estivesse cooperando com ele, eles não pareciam ser gentis sobre isso como antes. Sua maior preocupação era o fato de Alice e Mendes ainda estarem foragidos. Embora houvesse muitos assuntos que precisavam ser resolvidos, Gazoo sempre acreditou que o Alice era sua maior ameaça, porque o Alice ainda era popular na tribo e respeitava muitos anciãos e vários líderes da tribo. Tudo tinha sido feito de uma forma aparentemente discreta, mas tinha sido feito corretamente. Mais importante ainda, seu pai havia dado a bengala para o Alice. A bengala do deus bovino foi passado dos chefes da tribo para seus sucessores. Em outras palavras, no momento em que seu pai o entregou ao Alice, aos olhos dos anciãos e dos líderes, isso significava que seu pai havia designado Alice como seu sucessor. Foi exatamente por essa razão que as pessoas da tribo não ficaram contentes quando Gazoo disse que seu pai o fez chefe da tribo após ser envenenado. A fim de fazer essas pessoas desistirem e reconhecê-lo como chefe da tribo, ele só poderia eliminar o Alice e os outros no menor tempo possível.
Só então os anciãos e líderes reconheceriam seu lugar. No entanto, Gazol não conseguiu mobilizar uma força muito grande para persegui-los, porque Wallace e Mendes eram príncipes da tribo. Ele só poderia trazer 500 de sua guarda pessoal e pegar emprestado 1.500 guerreiros da tribo do touro lutador para caçá-los. E os 1.500 touros lutadores não haviam sido emprestados a ele por nada. Seu preço tinha sido de 10.000 argalis e 1.000 escravos, que haviam sido enviados para os touros lutadores como pagamento. Foi exatamente por isso que Gazol estava com raiva. Antes de se tornar o chefe da tribo, a tribo do touro lutador era muito hospitaleira, e imediatamente o ajudaria se ele pedisse. Mas depois de se tornar o chefe da tribo, a tribo do touro lutador começou a listar as condições, o que fez Gazol se sentir muito irritado. Mas ele não tinha outras opções. A tribo do touro Hercule era internamente instável. Embora ele pudesse suprimir os anciãos e líderes agora, ele não podia fazer o que ele realmente queria, nem ser como seu pai, que podia mover toda a tribo à sua disposição. Gazol não teve outra opção senão procurar ajuda da tribo do touro lutador. Quando ele alcançou Wallace, ele descobriu que Wallace não tinha se virado e fugido como ele esperava. Em vez disso, Wallace liderou um grande exército de mortos-vivos para enfrentá-lo. A noite tinha chegado e ele não podia se permitir não recuar. Observar alguém que poderia ameaçá-lo, mas não conseguir agir. Gazol sentiu que um mal-estar estava sendo mantido em seu peito, como um urso polar que engoliu um percevejo congelado. Não era capaz de cuspi-lo nem de engoli-lo. Mas ele não podia baixar a guarda agora, porque lhe estava muito claro que Wallace não era um idiota. Seria estranho se Wallace não utilizasse os mortos-vivos para atacá-lo à noite. Foi por isso que Gazol se preparou para um ataque noturno ao montar as tendas. Muitas fogueiras tinham sido acesas em torno de sua tenda e 500 pessoas haviam sido mobilizadas apenas para vigiar. Ele ordenou que o resto dormisse assim que eles montassem seu acampamento. Eles tiveram que aproveitar esta oportunidade para descansar, com o objetivo de estarem preparados para a grande batalha que poderia acontecer a qualquer momento. Contudo, Gazol ainda subestimou a capacidade de luta das criaturas mortas-vivas de Zawai. Aos olhos de Gazol, mesmo que Wallace os usasse para atacá-lo, eles poderiam ser derrotados. Porque as criaturas mortas-vivas só tinham uma vantagem à noite. Mas quando Zawai ordenou que as criaturas mortas-vivas atacassem o acampamento de Gazol, Gazol percebeu algo estranho. Essas criaturas mortas-vivas eram muito poderosas. Gazol era um especialista do 8º nível, mas nem mesmo ele poderia ganhar vantagem ao enfrentar essas bestas mortas-vivas. Isso provou que essas criaturas mortas-vivas tinham forças superiores ao 6º nível. Como isso era possível? Gazol seriamente não podia acreditar, mas a verdade estava bem na frente de seus olhos. Zawai ordenou que as criaturas mortas-vivas sitiassem o acampamento de Gazol de 3 direções. As bestas mágicas mortas-vivas na frente, os chacais dos lados e os humanoides entraram no acampamento por trás das bestas e dos chacais. O ataque foi como uma blitzkrieg, transformando o acampamento em cinzas queimadas em um instante. Embora os touros Hercules e touros lutadores fossem conhecidos por serem os mais poderosos entre as raças cabeça de bovino e bons em lutar, quando enfrentavam oponentes mais altos, amplos, mais fortes e com melhores defesas do que eles percebiam quão impotentes eram e que todas as suas vantagens não eram vantagens em tudo. Eles não podiam se defender nem do ataque frontal das bestas mortas-vivas, nem dos flancos da cavalaria de mortos-vivos. Gazol não descobriu que a cavalaria era de chacais. Ele deu dinheiro aos chacais para matá-los, mas ele perdeu contato com eles. Ele sabia que a operação tinha sido um fracasso, mas ela nunca imaginou que os chacais se transformassem em criaturas mortas-vivas. Entretanto, Gazol finalmente descobriu que eles eram os chacais depois que eles atacaram. Eles não apenas se tornaram criaturas mortas-vivas, mas também se tornaram mais fortes. Na pradaria, a cavalaria chacal não era famosa por causa de sua força, mas pela grande rapidez com que se moviam. Eles eram pacientes e capazes de continuar seguindo seus inimigos até que eles quebrassem. Mas todos na pradaria sabiam que a cavalaria chacal não tinha um ataque poderoso. Eles eram baixos, fracos e tinham defesas frágeis. Tudo isso poderia torná-los apenas cavalaria ligeira na melhor das hipóteses. Mas isso mudou completamente nas mãos de Zawai. Depois de ter passado pelo fortalecimento do espaço,
A cavalaria de Chacal se tornou ainda mais forte, mais poderosa e mais rápida. Agora eles tinham a capacidade de se tornar uma poderosa cavalaria blindada. Para o calculista Gasol, que colocou apenas 300 pessoas nos flancos esquerdo e direito, ele descobriu que havia cometido um erro. Um grande erro. Quando os 600 touros lutadores e a cavalaria Chacal morta-viva se cruzaram, os touros lutadores foram esmagados em uma única carga. As principais armas da cavalaria de Chacal eram cimitarras, enquanto a luta contra a cavalaria de touro lutador usava principalmente clavas de dentes de lobo. Suas clavas de dentes de lobo eram um tipo de arma pesada que não podia ser usada sem uma força imensa. A cavalaria pesada emparelhada com essas clavas em ação era uma coisa muito assustadora. No entanto, a cavalaria de Chacal morta-viva fez os touros lutadores entenderem que nada é muito difícil de quebrar, só a velocidade não pode ser quebrada. A cavalaria de touro lutador era como um tanque quando estava em ação, enquanto a cavalaria de Chacal era como um vento que transportava lâminas. Quando o vento soprou, o tanque virou sucata. Viver em Outro Mundo capítulo 264 Gasol estava correndo como um louco. Tinha apenas algumas dezenas de escoltas ao seu lado, todos eles eram touros hercúleos. Não havia mais ninguém além deles. Nem mesmo 2.000 cavalarias blindadas, todos mortos em ação. Gasol sentiu como se ainda estivesse tendo um pesadelo. Porque todos os 2.000 de sua cavalaria foram esmagados em apenas uma única carga pelas criaturas mortas-vivas. Será que ele não trouxe 2.000 de cavalaria blindada, mas 2.000 argalhas em vez disso? Se não fosse por suas escoltas usando suas próprias vidas para ajudá-lo a romper o cerco, ele provavelmente teria morrido no corpo a corpo. Os ataques das criaturas mortas-vivas ainda ressoavam em sua mente quando ele pensou sobre isso. Enquanto isso, Gasol pensou em outra coisa. Se ele tivesse sido derrotado por Wallace dessa vez, então o que Wallace faria a seguir? Wallace levaria os mortos-vivos para a tribo. Gasol se sentia ainda mais inseguro quando pensou nisso, e havia outro assunto que o perturbava profundamente: a perda dos 1.500 touros lutadores. Eles haviam sido emprestados a ele. Agora que todos eles morreram, que tipo de reação teria a tribo do touro lutador? Mais importante ainda, os 500 touros hercúleos que ele trouxera com ele eram seus subordinados mais leais e sua arma mais eficaz. Agora, eles haviam caído quase completamente. Sem essa arma da qual ele definitivamente poderia depender, seus dias seriam ainda mais difíceis de sobreviver. Gasol já queria chorar. Sua perda desta vez era grande demais para ele suportar. Em contraste com Gasol, os ganhos de Zhao Ai eram grandes. 1.500 guerreiros touros lutadores, sem fugitivos. Todos se tornaram novos subordinados mortos-vivos de Zhao Ai. Zhao Ai não tocou nos guerreiros touros hercúleos remanescentes, desde que ele teve que dar alguma face a Wallace. Não importa de quem eram os subordinados, o fato de serem touros hercúleos ainda permanecia. Zhao Ai não conseguiu ultrapassar essa linha. Wallace estava muito feliz com as ações de Zhao Ai. Aos olhos de Wallace, esses guerreiros touros hercúleos caídos devem receber os devidos respeitos. E assim, Wallace enterrou os guerreiros touros hercúleos junto com suas montarias. No entanto, ele manteve todas as suas armas, porque na pradaria dos homens fera faltava metal, e isso ele não podia desperdiçar. Zhao Ai ficou um pouco desapontado que nenhuma única montaria foi mantida viva neste ataque. Zhao Ai perdeu a chance de adicionar uma nova espécie ao espaço. No entanto, Zhao Ai se sentiu feliz quando pensou nos 1.500 guerreiros touros lutadores. Agora, ele tinha 7.000 criaturas mortas-vivas em sua posse. Ele poderia implantar as bestas mortas-vivas na fortaleza da Montanha de Ferro como guardas, e ainda ter mãos de obra morto-vivo suficiente para usar depois. Atualmente, se Zhao Ai quisesse, ele poderia revelar sua identidade familiar, dada a sua força atual. Mesmo com a Igreja Radiante como seu inimigo, ele não teria que ter medo. Ele não precisava se preocupar com sua própria segurança com a existência do espaço. Ele deveria estar se entregando à guerra, porque se uma guerra fosse travada, ele conseguiria novas tropas mortas-vivas. Se ele desejasse, o número de mortos-vivos continuaria aumentando, e então ele teria ainda menos razões para ter medo de alguém. Mas, ele não queria fazer desse jeito. Para ser honesto, Zhao Ai ainda estava inseguro sobre o uso frequente de criaturas mortas-vivas. O povo chinês enfatizou a paz no enterro,
Se não fosse pela segurança de si mesmo e dos que estavam ao seu redor, Zhao Ai não gostaria de usar os mortos-vivos. Especialmente os humanoides. Ele também não gostava de guerra. Ele sabia que, se sua identidade fosse descoberta, isso iria causar uma guerra que se concentraria em torno dele e, então, muitas pessoas certamente iriam morrer. Ele não queria se tornar o criminoso em todo o continente. Atualmente, apenas os nobres estavam lhe dando problemas, mas para Zhao Ai, não era uma grande coisa. Se eu não quero lutar, eu vou me esconder, ele pensou. Mas se uma guerra fosse travada por causa dele, então não apenas os nobres odiariam, mas os civis também o odiariam. Ele não queria isso. Wallace não foi atrás de Gazol de imediato após sua vitória. Ele ainda pretendia seguir seu plano original de conseguir o apoio das tribos antes de acabar com Gazol. Wallace já havia considerado isso antes. Assim como Yali disse, não havia nada de bom no contato entre os touros lutadores e Gazol. Eles não apenas assistiram Gazol falhar sem fazer nada. Se Gazol caísse, então aquele a subir seria Wallace, que nunca se dera bem com touros lutadores. Se Wallace conseguisse ser o chefe da tribo, ele iria oprimir a tribo do touro lutador. O chefe da tribo do touro lutador nunca deixou passar esse detalhe. Se Wallace optou por impulsionar seu ímpeto, isso só permitiria que a tribo do touro lutador apoiasse Gazol completamente, e as coisas aumentariam em grau mais alto. Se as coisas realmente progredirem até esse ponto, toda a raça cabeça de bovino poderiam se envolver em uma guerra civil. Isso era absolutamente o que Wallace não queria ver. Então, o que ele precisava agora era manter o plano, derrubar Gazol e depois limpar a tribo do touro lutador. Atualmente, o que Gazol e a tribo do touro lutador não sabiam era que Wallace tinha o maior trunfo, os grãos. A tribo do touro lutador e Gazol certamente assumiram que o maior apoio de Wallace era o exército de mortos-vivos de Zhao Ai. Mas eles não poderiam estar mais enganados. O exército de mortos-vivos era apenas uma lâmina na mão de Wallace. Os grãos eram a outra lâmina feroz em suas mãos. A melhor arma nas terras dos homens-fera era a comida, devido à escassez de comida frequentemente experimentada aqui. Especialmente algumas pequenas tribos, que tinham escassez de alimentos não apenas durante o inverno, mas o tempo todo. Eles não conseguiam mais do que as grandes tribos, e os mercantes de grãos não vinham para as pequenas tribos. Por isso era muito difícil para eles comprarem grãos. Agora que Wallace tinha grãos, junto com sua reputação na tribo, ele definitivamente poderia ganhar o apoio das tribos de ramo, e então ele poderia dar o golpe fatal em Gazol. Wallace e os outros descansaram onde estavam por 2 dias depois de terem derrotado Gazol, quando na verdade, não havia necessidade de fazê-lo, já que os que lutaram eram os mortos-vivos. No entanto, Wallace e os outros ainda descansaram. Nestes 2 dias, eles manejaram os cadáveres das escoltas de Gazol, enterrando-os adequadamente. Então eles saíram depois de um bom descanso. Estritamente falando, neste momento, o território em que eles estavam não era o território da raça cabeça de bovino. Embora todos na pradaria dos homens-fera vivessem estilos de vida nômades, todas as raças tinham seu próprio território. Quanto mais forte a raça, melhores as gramas e mais rios eles tinham. Seus lugares ficariam ainda mais quentes quando o inverno chegasse e era menos provável que nevascas passassem. Por outro lado, quanto mais fraca a raça, piores eram os pastos que eles tinham, e seria impossível para as bestas mágicas se tornarem mais fortes. Sem bestas mágicas fortes, eles não seriam capazes de obter mais grãos. Sem ter mais grãos, eles só podiam comer bestas mágicas, o que provocaria maiores perdas. Essa foi uma espiral descendente. Wallace e os outros estavam atualmente nas regiões mais externas da pradaria dos homens-fera. As pastagens aqui não eram ótimas, e elas eram compartilhadas. Entretanto, esse era o território da raça cabeça de porco. Foi por causa disso que Zhao Ai se deparou com Spear e os outros. Deve-se saber que pequenas tribos como a de Spear nunca se atreveram a ser ativas nos territórios de outras raças. A raça cabeça de porco tinha uma posição inferior na pradaria em comparação com a raça cabeça de bovino por causa da diferença no poder de luta entre eles. A tribo dominante, os javalis africanos, não podiam se igualar aos touros hercúleos. Isso afetou a posição geral de toda a raça cabeça de porco entre os homens-fera. Wallace e os outros seguiram em direção ao território da raça cabeça de porco,
mas não foram de imediato para os territórios da raça cabeça de bovino. Em vez disso, eles foram num círculo. Isso não queria dizer que Wallace temia que Gazoo mobilizasse uma força para lidar com ele. Wallace sabia claramente que, se Gazoo realmente tivesse o apoio de todos na tribo, então Gazoo não teria trazido essa quantidade de pessoas para lidar com ele, mas uma quantidade maior de touros lutadores. O esperto Wallace poderia adivinhar a partir deste ponto que nem todos na tribo haviam apoiado Gazoo, e assim Gazoo havia pegado emprestado tropas da tribo do touro lutador. Isso não apenas expôs sua trama com a tribo do touro lutador, mas também expôs a situação de sua posição na tribo. Homens-fera eram uma raça direta. Eles adoravam poder. Se você fosse poderoso, eles ouviram de bom grado. O poder de Gazoo era de fato grande. Ele havia travado muitas guerras pela tribo do touro Hercúleo, com mais vitórias que derrotas, e tinha uma alta popularidade. Por isso suas ambições inflaram tão rapidamente. Se Gazoo não tivesse feito mais nada, ele teria a chance de se tornar o chefe da tribo. Afinal, a posição não poderia ser decidida pelo ex-chefe da tribo sozinho. Mas Gazoo havia feito um movimento errado. Ele nunca deveria ter envenenado o ex-chefe da tribo ou enviado pessoas para caçar Mendes e Wallace. Fazendo isso, sua popularidade caiu instantaneamente para o ponto de congelamento. Devido às personalidades dos homens-fera serem muito diretas, eles sempre tinham um extremo mais curto quando se tratava de seres humanos. Essas personalidades diretas também criaram o hábito de desprezar profundamente qualquer pessoa que usasse esquemas. A imagem original de Gazoo de um guerreiro poderoso se transformou instantaneamente na de um insignificante que usava esquemas. Sua popularidade na tribo foi perdida como resultado. Foi exatamente por isso que ele não conseguiu mobilizar os touros hercúleos para caçar Wallace e sua companhia. Viver em Outro Mundo capítulo 265. O grupo de Wallace não avançou rapidamente. Atualmente, eles ainda estavam no território da raça cabeça de porco. Mesmo que a raça cabeça de bovino e a raça cabeça de porco não tivessem nenhum favor ou inimizade mútua, não era bom perambular aleatoriamente no território de outra pessoa. Por isso, o avanço deles foi cuidadoso. Se eles encontrassem algumas pequenas tribos da raça cabeça de porco, eles precisariam cumprimentá-los. Se eles não fizessem isso, causaria mal-entendidos. Para os homens-fera, se você não quisesse hostilidades, você teria que cumprimentá-los quando se encontrasse com eles. Se você não fizesse isso, teria apenas duas possibilidades: ou você tinha más intenções, ou você estava olhando para eles. Qualquer uma das possibilidades seria suficiente para fazê-los tratá-lo com suas armas. Homens-fera gostavam de fazer recepções para seus amigos, então você tinha que convidá-los para um banquete se você fosse até a porta deles. Caso contrário, não apenas eles não o tratariam como um amigo, eles o levariam como um inimigo. Wallace e todos com ele estavam apenas de passagem, mas eles tinham que ir visitar qualquer tribo cabeça de porco que eles encontrassem e ficariam por uma noite. Zawai se envolveu no comércio com eles. Claro, ele usou grãos, em troca de suas bestas mágicas. No entanto, a maioria das tribos que eles encontraram eram pequenas tribos, então Zawai não conseguiu obter bestas mágicas muito poderosas. A maioria deles era Argali, enquanto as tribos não deram suas bestas mágicas exclusivas a ele. Homens-fera trataram suas bestas mágicas exclusivas com grande importância. Essas bestas mágicas eram normalmente suas montarias. Em outras palavras, as bestas eram suas bestas parente. Se a personalidade de Zawai não combinasse bem com a de Spear, e se ele não tivesse muitos grãos, Spear não teria dado os porcos que esguicha água para Zawai, porque os porcos que esguicha água eram a besta parente dos porcos de barriga grande. Zawai estava satisfeito com os negócios que ele fez. Além de obter mais do que alguns argalis, ele também teve uma grande quantidade de produtos de lã de argali. As pequenas tribos eram generosas, pois não se depararam com um único mercante humano em um ano inteiro. Quando um mercante humano finalmente apareceu para conduzir o comércio com eles, eles ficaram muito satisfeitos. Devido às mudanças repentinas, Laura e os outros não conseguiram manter seu plano original de se encontrar com Atai. No entanto, Laura ainda enviou uma águia de sangue para entregar mensagens de Atai, com o objetivo de estabelecer um ponto de apoio na cidade do Deus Besta e obter uma melhor compreensão da situação lá. Zawai estava ligeiramente curioso sobre este Atai.
Ele podia dizer o quanto Laura confiava nele, já que ele era o único subordinado de Laura na pradaria dos Homens-Fera. Ele também sabia de Laura que, nos últimos anos, Ata ganhou muito dinheiro em seu lugar na pradaria dos Homens-Fera. Se ela tivesse que contar, os ganhos que ele fez eram de até 1/3 de seus ativos totais. Essa foi uma soma muito grande. Todos sabiam que os negócios podem ser lucrativos na pradaria dos Homens-Fera, mas grandes mercantes costumavam fazer negócios com tribos de guerra, enquanto os que negociavam com outras tribos eram mercantes pequenos. Havia um limite para quanto dinheiro um mercante pequeno poderia ganhar, e eles seriam frequentemente atacados por Homens-Fera. Era por isso que o dinheiro que eles ganhariam era menor do que as pessoas esperariam. Sob tais circunstâncias, o fato de que Yatai pôde ganhar tanto dinheiro para Laura tinha que ter algo por trás disso. As pessoas que Zawai e Laura poderiam usar eram poucas. Yatai era um deles. Xuanying era outro. E então havia Sérgio e Elodia. Zawai nunca tinha visto Yatai antes, mas Laura confiava muito nele. Xuanying estava ajudando Gren e os outros a cuidar dos assuntos na Fortaleza da Montanha de Ferro, enquanto o mesmo acontecia com Sérgio. Elodia atualmente era um morto-vivo, mas o fato de que ele pôde se tornar um atendente de Carlos significou que ele tinha certas capacidades. Agora, Elodia estava nas fábricas, onde ele fazia as coisas de maneira ordenada. As performances de bloquear e roquear foram um pouco piores em relação a isso, mas ambos gostavam mesmo era de treinar. Eles agora atingiram o guerreiro de 6º nível. Embora não pareça muito, eles podiam serem contados como gênios no continente quando você olhava para a idade deles. Essas pessoas eram agora a equipe principal da administração de Zawai. Ele não podia usar mais pessoas, mesmo que quisesse, porque eles não tinham capital suficiente. Deixar Ata estabelecer um ponto de apoio era para retransmitir a situação na cidade do Deus Besta. Embora a cidade fosse controlada por Homens-Fera, havia uma grande quantidade de mercantes humanos que se reuniam lá. Zawai e o resto perderiam se não compreendessem bem a situação. Wallace e os outros não estavam com pressa, mas ele ainda enviou uma equipe de 50 pessoas para obter informações do território da raça cabeça de bovino. Ele queria checar a reação das tribos ao incidente na tribo do Touro Hercúleo. O que aconteceu não deveria ter efeito zero em todas as tribos cabeça de bovino. Wallace queria saber qual seria o próximo passo de Gasol depois que ele retornasse. Claro, se possível, ele ainda queria entrar em contato com o admirável rei do Oeste. Wallace colocou a ideia de entrar em contato com a tribo do Búfalo d'Água em espera. Ele sabia que Gasol não deixaria de vigiar lá por causa de Yali. Como Wallace queria esperar por informações, ele não se moveu em direção ao território da raça cabeça de bovino às pressas. Ele sabia que, ao fazer isso, ele poderia ter uma grande chance de ser descoberto por Gasol. Agora, ele e seu povo estavam avançando devagar, como se eles estivessem apenas viajando, enquanto se familiarizavam com as 5 águias de sangue que Zawai lhe deu. Wallace sabia muito bem da importância dessas águias de sangue como reconhecimento aéreo. Havia poucas raças na pradaria dos Homens-Fera que tinham batedores aéreos. As bestas mágicas que poderiam ser usadas como batedores aéreos não eram poucas, mas a maioria delas estavam sob o controle de raças aviárias. Seria impossível para outras raças obterem tais bestas mágicas de reconhecimento aéreo. Gasol tinha conseguido os 2 pássaros flamejantes devido a um encontro casual. Agora, esses pássaros flamejantes tinham sido colocados no espaço por Zawai. A avaliação do nível dos pássaros flamejantes foi um chocante nível 35, que aumentou o nível do rancho para o nível 6. Infelizmente, o rancho tinha que atingir o nível 7, com o objetivo de manter mais 100 bestas mágicas. Zawai estava feliz que o espaço melhorou as habilidades das águias de sangue mais uma vez. Agora, elas poderiam usar magias simples de fogo e vento, enquanto os pássaros flamejantes ganharam algumas das habilidades das águias de sangue. Isso estava além de suas expectativas. Esta era uma boa notícia para ele. As águias de sangue eram poderosas, mas não eram invencíveis. Elas se tornaram predadores no céu por causa de sua força, tamanho, altura e velocidade. Mas elas tinham uma fraqueza, e isso era que elas não eram ágeis quando elas viraram no ar. Elas precisavam de muito espaço para virar, enquanto os pássaros flamejantes não precisavam. Sua magia de vento poderia ajudá-los a se tornarem mais ágeis em uma pequena área,
como um artista marcial que escaparia dos ataques de um oponente usando seus movimentos ágeis. Apenas pelo seu poder de luta, os pássaros flamejantes não perderiam para as águias de sangue. Talvez em quantidades iguais, elas poderiam até ganhar contra as águias de sangue. No entanto, Zhao Ai não se preparou para criar os pássaros flamejantes. Mesmo se ele fizer isso agora, ele não podia usá-los. Se ele trouxesse muitos deles, isso aumentaria as suspeitas de Wallace. Wallace viu como Zhao Ai colocou os pássaros flamejantes no espaço, e ele sabia que o espaço de Zhao Ai poderia armazenar coisas vivas. Zhao Ai disse a ele que era uma técnica divergente, o que deixou Wallace muito invejoso. Mas se Zhao Ai trouxesse para fora muitos pássaros flamejantes, Wallace saberia que o espaço de Zhao Ai podia criar bestas mágicas. Essa seria uma grande trapaça, então Zhao Ai não deixaria os outros saberem disso com facilidade. Mesmo que Wallace e o resto estivessem avançando devagar, após 7 dias viajando nessa velocidade, eles ainda entraram no território externo da raça cabeça de bovino. Eles não podiam mais ver nenhuma tribo com cabeça de porco por aqui. Zhao Ai estava em sua carruagem, enquanto ele curiosamente perguntou para Wallace, que estava na parte de trás de seu touro: "Estou muito curioso, irmão mais velho. Como você marcou os territórios? Essas pastagens parecem todas iguais. Como você faz isso?" Wallace riu em resposta: "Você não sabe, não é? Embora todas parecem iguais para você, aos olhos dos homens-fera, cada pastagem é diferente. Um pequeno rio, uma pequena colina ou uma margem de rio seca, essas coisas podem ser usadas como padrões para marcar territórios. A pequena colina por onde passamos era um dos sinais usados para marcar a fronteira entre o nosso território e a raça cabeça de porco. Tribos com cabeça de porco comuns não passariam por aquela pequena colina." Zhao Ai virou a cabeça para olhar por onde eles acabaram de passar. Para ser honesto, era realmente uma pequena colina simples. Se a distância fosse maior, então seria apenas um pequeno declive na pradaria. Era difícil imaginar que eles pudessem até chamar tal declive de uma pequena colina. Zhao Ai perguntou: "Irmão mais velho, quantos dias restam até chegarmos à tribo do touro Hercule a partir daqui?" Wallace olhou para a direção nordeste e respondeu: "Com a nossa velocidade atual, levará cerca de 1 mês para chegar ao acampamento principal da tribo do touro Hercule." Zhao Ai ficou chocado por um momento. Ele não tinha imaginado que estava tão longe. Não admira que Wallace quisesse entrar no território da raça cabeça de bovino daqui. Era porque o acampamento principal da tribo do touro Hercule estava muito longe daqui. Mesmo Gasol seria duramente pressionado para encontrá-los. Viver em Outro Mundo capítulo 266. Zhao Ai sabia muito pouco sobre a pradaria dos Homens-Fera. Na verdade, ele não sabia que o tamanho da pradaria dos Homens-Fera não era menor que as terras humanas. Este lugar realmente poderia ser chamado de uma planície interminável de grama. Wallace suspirou ao olhar para o nordeste. O acampamento principal da nossa tribo está lá por quase 1000 anos. Aquele lugar era chamado de Milha de Ameixa, mas agora as pessoas já esqueceram esse nome. Eles só podem lembrar que é onde nosso acampamento principal está estabelecido, chamado de acampamento do rei bovino. Wallace se sentiu muito complexo agora. Para ser franco, a tribo do touro Hercule tinha sido mais poderosa do que era agora. Mesmo a poderosa raça cabeça de tigre não ousaria ofender os touros hercúleos antes. No entanto, agora, a tribo não era como tinha sido. Até mesmo os touros lutadores estavam agora desafiando o poder dos touros hercúleos. Wallace ficou muito chateado por causa disso. Com as recentes ações de Gasol, os touros lutadores se tornaram ainda piores. Wallace não sabia o que dizer a Gasol. Mesmo que às vezes ele tivesse que chamá-la de um grande idiota, às vezes havia um lado positivo perante ele. Mas, se ele tivesse que dizer que ele era inteligente, então o que ele tinha acabado de fazer? Gasol realmente não era tão inteligente. Honestamente, Zhao Ai gostava muito dessa pradaria. Os homens-fera que viviam na pradaria nem sempre impediam seu caminho. Eles estavam ocupados durante o ano todo, e suas vidas estavam longe daquilo que outras pessoas romantizavam. Mas para Zhao Ai, tudo isso não foi um problema. Ele tinha o espaço, então ele poderia ir lá para descansar à noite. Ele podia observar o céu azul e as nuvens brancas durante o dia, assim como os intermináveis trechos de grama verde. Era um sentimento realmente bom. Apenas então, o grito de uma águia veio do céu.
Zawai e Wallace olharam para o céu, e viram que era de uma das 5 águias de sangue que Zawai havia presenteado a Wallace. Wallace já aprendeu a verificar os sinais das águias de sangue, já que elas eram importantes demais para ele. Wallace até desejou que ele pudesse abraçá-los enquanto dormia. Wallace relaxou depois de olhar para as águias de sangue mais algumas vezes. Ele disse para Zawai, 50 pessoas. Parece que Bog e os outros voltaram. Não sei o que aconteceu com a tribo. Zawai assentiu com a cabeça. Não deve ter problemas. Nós saberemos depois que eles voltarem. Depois que ele disse isso, sons de galope vieram de longe. Eles eram os 50 cavaleiros que Wallace enviou para recolher informações do território da raça cabeça de bovino. Bog era o líder daquela unidade de 50 cavaleiros e também uma pessoa inteligente entre a raça cabeça de bovino. Foi por isso que Wallace se sentiu confiante em deixá-lo liderar a expedição. Quando Bog e sua companhia se aproximaram, Wallace ficou um pouco ansioso. Não era preciso dizer que Bog e os outros não tiveram lesões, já que eles não pareciam ter sido atacados. O que fez Wallace se sentir estranho foi que as expressões no rosto do Bog e dos outros eram como se suas famílias tivessem morrido. O coração de Wallace pulou uma batida depois de ver as suas expressões. Ele sabia que algo grande tinha acontecido na tribo. Caso contrário, não teria outro motivo para Bog e os outros terem tais expressões. Logo, Bog e sua companhia chegaram a 10 metros diante de Wallace. Ele então rolou de sua montaria. Sim, ele rolou e chorou no chão, de bruços, incapaz de dizer uma única palavra. Outros cavaleiros também pularam de suas montarias e choraram de joelhos. Wallace saltou de sua montaria e caminhou para o lado de Bog. Ele chutou Bog para virá-lo e o repreendeu. Por que você está chorando? Fale. O que diabos aconteceu? Bog se levantou depois de um tempo, depois abraçou a coxa de Wallace e disse, meu senhor, a tribo do touro Hercúleo se foi. O acampamento principal foi perdido. Nada. Não sobrou nada. Wallace sentiu sua mente sendo preenchida com tremores. Era como se tivesse acabado de ser esmagado por uma clava de dentes de lobo. Entretanto, ele imediatamente acalmou suas emoções e olhou para Bog. O que realmente aconteceu? Nos diga. Naquele momento, Mendes e Yali também se aproximaram e olharam para Bog com expressões desagradáveis. Eles também queriam saber o que havia acontecido. Porque algo assim aconteceu em tão pouco tempo. Bog então gritou a informação que ele e os outros ouviram falar. Foi justamente quando Gazol foi procurá-los, que o chefe da tribo do touro lutador de repente levou um exército para atacar o acampamento principal da tribo do touro Hercúleo. Paul, que era o segundo irmão de Wallace, estava de guarda na época, mas ele falhou em proteger o acampamento e foi morto em ação, enquanto os irmãos mais novos de Wallace, oitavo e nono, foram mortos no caos. No final, os touros lutadores capturaram o acampamento principal dos touros hercúleos, enquanto os touros hercúleos restantes tinham fugido para as partes mais profundas da pradaria. Quando Bog terminou, Wallace e os outros ficaram atordoados. Eles não esperavam que as coisas tomassem tal reviravolta. Mendes de repente perguntou, não pode ser. E os grandes anciãos da tribo? Com eles, como o acampamento principal poderia ser atacado pelos touros lutadores? Bog respondeu, eu ouvi dizer que um grande ancião foi morto e outro foi gravemente ferido. No decorrer do ataque dos touros lutadores, parecia ter um mago humano entre eles. Foi um mago humano do nono nível que feriu o grande ancião remanescente. Wallace e os outros ficaram chocados, pois não haviam antecipado a intervenção humana nesse assunto. Isso foi além de suas expectativas. Os humanos geralmente não interferiam nos conflitos entre os homens-fera, porque uma vez que eles fizerem isso, seria como tratar os homens-fera como seus inimigos. As raças de batalha não deixariam ninguém, muito menos um especialista do nono nível. Qualquer humano do nono nível que tentasse fazer uma bagunça nos territórios dos homens-fera seria caçado por homens-fera do nono nível com certeza. Wallace franziu a testa e perguntou, Bog, esta informação é verdadeiramente válida? Havia realmente um humano na mistura? O que eles fizeram? Bog balançou a cabeça. Esta informação foi algo que ele tinha ouvido, e agora, os rumores estavam voando por aí. Eles não podiam saber se tudo isso era verdadeiro ou falso. Wallace enrugou a sobrancelha e perguntou a Yali, se os humanos participaram ou não disso. O que podemos ter certeza é que algo aconteceu no acampamento principal. Caso contrário,
Não haveria tais rumores acontecendo sobre isso. O que devemos fazer, professor? Wallace havia se acalmado agora. Ele ficou muito chocado quando ouviu a informação, mas ele já sabia que os touros lutadores estavam tramando contra eles desde o começo. Ele só não esperava que os touros lutadores agissem tão cedo. E ele havia se acalmado também. Embora muitas coisas tivessem acontecido com a tribo do touro Hercúleo, nenhuma delas tinha sido tão chocante quanto essa. Quando uma tribo dominante não poderia manter seu próprio acampamento principal, então não teria mais o direito de ser chamada de tribo dominante. Pode-se dizer que os touros lutadores agora eram a tribo dominante, que, é claro, ainda precisava da aprovação das outras raças da pradaria. Os conflitos entre os homens-fera eram realistas e, consequentemente, eles só respeitavam os fortes e os vitoriosos. Mas, se esse assunto tivesse humanos se intrometendo no processo, também não seria bom para os touros lutadores. E Ali pensou sobre isso e disse: o que precisamos fazer agora é montar um acampamento aqui. Amanhã deixaremos o território da raça cabeça de bovino e nos aprofundaremos na pradaria. Mandaremos alguém para fazer contato com o admirável rei do oeste e descobrir o que está acontecendo. Wallace franziu a testa. Provavelmente isso não vai funcionar, vai? Se as coisas realmente são como os rumores sugerem, então a presença de touros hercúleos no território da raça cabeça de bovino certamente atrairá muita atenção. Eu temo que não possamos entrar em contato com o admirável rei do oeste. E ele assentiu para isso. Homens-fera não precisam olhar para a bandeira de batalha para distinguir diferentes raças separadamente. Pode-se dizer que, no momento, os touros hercúleos estavam no topo da máquina de rumores. Se os touros hercúleos fizerem qualquer movimento no território da raça cabeça de bovino, eles não seriam capazes de fazer nada por causa de toda a atenção. Só então, Zhao Ai disse: eu acho que você pode deixar a coleta de informações para mim. Tenho a identidade de um mercante humano e poderei me movimentar livremente pela pradaria. Não é como se os touros lutadores tivessem alguma notícia sobre mim. O que você acha, irmão mais velho? Wallace deu uma segunda olhada e depois assentiu. De fato, apenas mercantes humanos podiam se mover livremente e não serem descobertos na pradaria. Embora Zhao Ai e Wallace agora fossem irmãos de sangue, e Gazol soubesse que alguém havia usado mortos-vivos para ajudar Wallace, os touros lutadores não tinham como saber nada disso. Como os touros lutadores saquearam o acampamento principal dos touros hercúleos enquanto Gazol lutava contra os mortos-vivos, Gazol naturalmente não voltaria ao acampamento principal, enquanto os 1.500 guerreiros emprestados a ele, Gazol, haviam sido transformados em criaturas mortas-vivas, o que tornou impossível para eles se reportarem de volta a seus ex-irmãos. Então agora, os touros lutadores não deveriam saber sobre a relação entre Zhao Ai e Wallace. E ele assentiu: é uma boa ideia. Pequeno Ai pode obter informações ao fazer contato com o admirável rei do oeste. Ele deve estar em problemas nesses dias. É bom que você tenha presenteado a bengala ao pequeno Ai. Se o pequeno Ai apresentar a bengala ao admirável rei do oeste para provar a sua identidade, então o admirável rei do oeste poderá confiar nele. Wallace assentiu: esta também é uma oportunidade. Os touros hercúleos foram expulsos do acampamento principal devido às ações de Gazol, mas acho que a maioria de sua força ainda pode ter sido preservada. O que precisamos fazer agora é encontrar os fugitivos e reagrupá-los. Agora é a hora que eles precisam de um líder, e Gazol obviamente não pode ser seu líder mesmo se ele os encontrar. Talvez eles possam até matá-lo. Esta é a nossa chance. E Ali e Mendes concordaram com isso. Tudo isso havia sido causado por Gazol, então como os touros hercúleos poderiam não odiá-lo? Se Gazol aparecesse na frente deles, ele certamente seria despedaçado pela multidão enfurecida. Se o sempre popular Wallace puder se levantar na tribo, ele certamente será capaz de se tornar o chefe da tribo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.